Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pode-Papo Alto Padrão. Gente, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber ninguém, nada menos, nada mais do que Núbia Miranda. Núbia Miranda, arquiteta renomada, especializada em design de interiores, casas de luxo, de alto padrão. É uma honra receber você aqui hoje, Núbia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou amando esse convite, poder falar um pouquinho do meu trabalho, né, Cunha, sobre esse amor que eu tenho por ele, esse filho que a gente desenvolve, porque cada projeto é um filho, né? Na verdade, a minha formação mesmo, assim, é em design de interiores. Eu comecei arquitetura, mas não finalizei, porque eu não me encontrei nessa linha, né? Eu queria ver muito do interior na faculdade, e a gente via mais maquete. E aí o professor falou para mim, ó, você tem tino para paisagismo e interior. Aí foi quando ele me contou que existia a faculdade de design de interiores, eu nem sabia. E aí eu procurei em Goiânia, até tinha uma amiga minha, Ludmila, da Docilá, que tinha feito lá, ela ia final de semana e tal. Aí eu procurei, fui finalizar, eu estava perto de ganhar a Bianca. E aí eu me encontrei nessa área, mas eu tenho CNPJ no ramo de arquitetura e design, então lá a gente tem engenheiros especializados só em estrutural, como o Daniel, tem a Giovana Simão, tem a Brenda, tem o Fred, tem toda uma equipe, então a gente entrega o estrutural completo, hidrossanitário, elétrico, liberação na prefeitura, no condomínio, então o cliente não tem estresse nenhum, além da tabela de financiamento da Caixa. Então a gente entrega assim tudo redondinho, e eu cuido da parte da criação de todos os projetos. Então temos muitos projetos aí de alto padrão, comercial e também na linha popular, tanto no interior quanto no arquitetônico e no estrutural. Gente, resumindo um pouquinho para você. Percebe que hoje o Pode-Papo vai ser realmente de alto padrão. Núbia Miranda, eu gostaria, Núbia, para início de conversa, Sim. eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quem é Núbia Miranda? De onde veio? Aonde ela está? E aonde ela vai chegar? Quem é Núbia Miranda? Vamos começar, né, gente? Então, eu sou de uma família, uma parte veio de Santa Terezinha e outra de Minas. A parte da família do meu pai, o pessoal... tem ali a minha avó que era italiana, né? De família italiana, e o meu avô de índio. E da parte da minha mãe, o meu biso, né, era alemão e a bisa era brasileira. Acho que índia também. E aí tem essa mistura. Aí veio a minha avó depois que casou com um descendente japonês, que foi o vovô João Zico. E aí foi. Então, assim, o ramo sempre foi em fazenda, das duas partes, né? E aí, ao longo desse tempo, a família foi perdendo as fazendas, tudo mais, e aí a gente chegou numa situação mais simples, né? De família mais simples e tal. Mas eu sempre amei tudo que era lindo, tudo que era belo. Até na época da escola mesmo, eu fazia desenho. Sou boa para desenhar até hoje, né? Eu já até postei alguns desenhos no Instagram para quem segue há muito tempo. E aí, a minha primeira faculdade foi Educação Física, que não tem nada a ver com arquitetura. E aí, quando eu finalizei a faculdade de Educação Física, estava finalizando, na verdade, né? Tinha que apresentar o TCC, né? E tudo mais. Eu conheci o Emanuel, que é o meu marido. O Emanuel, o pai é europeu, né? A mãe dele é a Dona Inês, que foi casada com o Alderico Borges Carvalho, que a família dele foi um dos fundadores de Anápolis. Ele até doou o Museu de Anápolis. O Alderico Borges Carvalho, ele durou esse primeiro marido da Dona Inês, né? Da mãe do meu marido. E ela casou com o Dr. Santiago, que é uma pessoa muito querida, muito culta, muito estudada, que foi padre, para quem não conhece, ou quem conhece, que ele cuidou do mosteiro aqui na época que ele foi padre, né? Então ele apaixonou na Dona Inês, saiu, casou, teve o Emanuel. E ele é europeu, então, assim, conhecendo ele, as viagens que ele fez, as coisas que ele me contava, eu fui apaixonando cada vez mais pela arquitetura. E eu me encontrei principalmente na assinatura do clássico, porque ela tem um valor, ela conta uma história, ela é atemporal, né? Ela não muda. E aí, casei com o Emanuel e a gente comprou um apartamento. Quando comprou esse apartamento, eu fui contratar um arquiteto para fazer o design dele, né? A arquitetura dele. Na época, todo mundo estava naquela pegada do cimento queimado e metal preto. E eu, né, que conversava muito com meu sogro, muito culto, já estava vendo outras coisas lá na Europa e tal, e eu falava assim, gente, mas eu não quero isso. Aí eu comecei a falar sobre o neoclássico. O que é o neoclássico? Não é o clássico raiz. É o clássico moderno.
Porque o clássico raiz é muita madeira escura, veludo vermelho, veludo azul, arabesco. O neoclássico, ele tem uma predominância mais clean, leveza, dourado, mas tem a predominância de muitas flores e esse exagero do glamour, né? O que ele passa. Polimento, né? Porcelanato polido, calacata, né? Um lustre muito apresentável. E aí eu tentava explicar isso e a pessoa falava assim para mim, não tá usando. E eu lendo revistas e livros, eu percebi que a pessoa não sabia o que estava falando. Porque não é que não está usando. O design neoclássico, ele é atemporal, ele nunca sai de moda. Então é mais fácil a pessoa falar, não, eu não domino essa assinatura, não consigo fazer ela, mas posso trabalhar para você, do que falar que não está usando. Hoje em dia, Cunha, é muito interessante. O celular, ele te dá acesso a todas as informações. Antigamente, você falava assim para um cliente, isso não está usando, ele acreditava e deixava você fazer. Hoje não. Hoje, como os clientes têm acesso a isso aqui, ó. Então, ele sabe o que ele gosta e o que ele é. Aquele arquiteto ou design que ainda está naquela visão antiga de forçar um conceito para o cliente vai ficar para trás. Hoje, o cliente já está exigente. O cliente já fala, eu gosto disso, minha personalidade é essa, eu quero que você conte a minha história na minha casa. Você entendeu? Então, qual é o meu trabalho? Trazer beleza porque ele gosta e mostrar para ele o caminho do equilíbrio do que é a essência dele. Dentro do que existe no design, né? Que a gente tem ali o neoclássico, o rústico, o minimalista, o futurista, o moderno, né? E assim vai, tem outros também. E aí, por fim, eu desisti, contratei 2, no segundo eu desisti, porque estava na mesma conversa, não aguentava mais. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei a estudar à noite, desenhar no caderno, tal, e fiz. Quando eu soltei as fotos do apartamento, todo mundo em Anápolis ficou chocado. Foi o primeiro design em Anápolis que tinha a famosa mesa de laca branca. Lembra quando ela estourou? O meu foi o primeiro, porque eu pesquisei, eu sabia que ela era uma tendência e eu lancei. No meu apartamento sem ter formação nenhuma. E aí todo mundo começou a me ligar. O gerente do meu marido no Bradesco Prime ligou para ele e falou assim, eu vi foto do seu apartamento no Instagram da sua esposa, o que é aquilo? Eu nunca vi uma coisa tão linda. E foi. E o pessoal começou a me procurar sem eu ter formação. Nenhuma, nem sabia mexer no computador. E aí eu vi que o pessoal começou a procurar. Eu falei, gente, eu gostei disso aqui vai dar certo. E aí foi quando eu entrei na arquitetura. E aí eu fui fazer a faculdade, só que eu achava que a faculdade de arquitetura via muito do interior, né? E não vê, você passa muito por cima. Então, ou você nasce com um dom, ou você sai e faz uma pós, né? Ou um curso nesse ramo de design. E o meu professor foi uma bênção, porque ele falou para mim que existia a faculdade que eu nem sabia. Então, foi quando eu fiz e me encontrei. E eu lembro que quando eu comecei, foi aquela briga de egos, né? Entre os arquitetos, porque eles achavam assim, não... Igual o Uber com taxista, quando começou. Sim. Hoje, graças a Deus, eu tenho um peso aqui, eu tenho um peso em Brasília, Goiânia, ganhei premiações, né, pelo Grupo Nick, viajei aí, até a viagem foi com o Gustavo Baroni, a Fabiola Naum, eu fui a única design ali, né, que viajou. Teve outra premiação que eu ganhei, que a gente ganhou, na verdade essa com a Fabiola foi do grupo da Toda Skinny, para conhecer a fábrica. Sim. Eu ganhei uma outra premiação do Grupo Nick de Goiânia. Eu fui a única design que saiu de Anápolis para ir com todos os arquitetos de Goiânia e Brasília. Aí foi o Thiago Lobo, muita gente conhecida de Goiânia. Então, assim, graças a Deus, eu fui fazendo a minha presença, né? E além dessa paixão, de toda essa história que eu contei para vocês, para quem tinha essa curiosidade e nunca ficou sabendo, né? Eu vim dessa família mais simples, né? Que tinha uma condição e perdeu essa condição, né? E encontrei o Emanuel, que me deu acesso a essa cultura, né? Essas informações, que fez a diferença. E tem a parte Núbia, que cuida dela, né? Sim. Eu amo esportes, tanto é que a primeira faculdade foi Educação Física. Eu acho que ela trabalha a ansiedade, né? Você fazer um esporte, trabalhar a mente, cuida até de uma depressão, né? Além da saúde. Então, para mim, é essencial praticar esportes todos os dias, por toda a pressão que eu lido. Porque lidar com sonhos, né, Cunha? Você aí tá sempre, né, nessa área, você sabe que tem pressão, a pessoa tem medo ali, vai dar certo? Não vai? Ai, tô gastando, né? Às vezes é muito dinheiro que tá gastando, ainda não viu a beleza do que tá acontecendo, então é um estresse, né? Cada ser humano, ele tem uma personalidade. Então tem essa parte de cuidar de mim, de fazer esporte, ser vaidosa que eu sou, gosto de uma meia com cabelo arrumado, um look bonito, e a parte ali de mãe e esposa, né? Que tem que dar uma atenção pro marido, e principalmente a busca espiritual. Sou muito crente em Deus, né? Em Jesus, nosso Salvador. Todo projeto que eu vou fazer, eu ajoelho na presença de Deus e falo assim, Senhor, me capacita. Porque de mim eu não sou nada, né? Sou menos que o verme da terra. Então me capacita porque o Senhor conhece o profundo e o escondido de cada cliente.
Então, que não seja eu fazendo, mas as suas mãos, para que quando eu entregar, o cliente se encontre ali. E, normalmente, praticamente todos os projetos, eu acerto de primeira e nem dá alteração. O projeto de hoje que eu te contei, lembra? Sim, sim. Que eu entreguei hoje, na hora da reunião do embutido, o cliente não mudou nada. O cliente falou assim, Núbia, tá perfeito. Meu Deus, Núbia, eu não acredito. É tudo que eu queria, é isso aqui. É lógico que eu faço um brief antes, né? Sim. Para poder fazer umas perguntas e fazer dentro do que é o cliente, do gosto do casal, né? De trabalhar um estudo ali dentro. Mas isso eu falo que é a mão de Deus. Não é fácil, né? Falei muita coisa aqui, mas eu acho que eu consegui resumir. Não, foi tranquilo. Mas Então, assim, é isso. Isso eu entendo que você escreveu aqui agora a sua trajetória. Toda ela, Toda a praticamente, sua trajetória, né? Uhum. E uma trajetória muito bonita, por sinal, parabéns pela sua insistência, pela sua persistência, pela sua determinação, né? Núbia, eu vou te fazer duas perguntas. Eu te acompanho muito aí nas redes sociais, nos eventos que a gente se encontra sempre, né? E é muito bom encontrar você nos eventos. Você é muito focada. Muito focada ali. Eu vejo a sua determinação ali nas atividades físicas, eu te acompanho. Eu não desisto sei fácil. Que você não desiste, é todo dia fazendo. Sim. Isso para você é mais prazeroso ou mais que uma obrigação? Como você vê essa questão da sua determinação? É mais prazeroso. Eu falo que para você ser bem naquilo que você faz, você tem que amar. Eu até estava conversando isso com meu irmão esses dias. Eu falei para ele assim, Nilson, quando a gente ama uma coisa, por mais que tenha problemas, atritos, e que você tem que perseverar e lutar por aquilo, você vai fazer... vai ter momentos estressantes? Vai ser um pouco pesado durante o processo? Sim, mas você ama aquilo. Então, quando você ama, você corre atrás, né? É prazeroso fazer, e nos momentos de vitória, você vibra. Então, para mim, é prazeroso. É como se fosse um filho nascendo, cada projeto, né? Eu falo, nossa, eu fiz isso, ai, que lindo! Muito legal. Núbia, dentro do seu histórico de profissional e bem-sucedido, profissional renomada, que projeto você tem, assim, destaque? Olha, esse projeto foi... assim, fora da curva. Um divisor de águas. Um divisor de águas. Isso. O primeiro, acho que foi o meu apartamento. Mas logo depois do apartamento, o meu prédio tinha acabado de ser lançado. E aí tinha que fazer o design do hall. E o síndico, na época, o Antônio, me convidou para fazer um projeto. E aí eu falei assim, Antônio, eu nem mexo no computador ainda, eu ainda estou estudando e tal, né? Aí ele falou para mim, não, Núbia, faz, porque eu vi seu apartamento, eu nunca vi uma coisa tão linda. E eu fiz o dele. Eu fui lá e ajudei ele a fazer o dele sem saber fazer 3D, nada. E aí eu fiz o desenho num papel, desenhei o hall num papel, e aí fui atrás de um amigo meu que tinha formado em arquitetura, e ele colocou aquela projeção no computador, o desenho no papel, sabe? Só não renderizou. E nisso, uma empresa famosa de Anápolis, que vendia móveis assinados na época, que vende até hoje, fez também uma projeção e outros arquitetos. E foi para votação da Assembleia. Quando foi para votação da Assembleia, o meu ganhou. Disparado, sem renderizar. Só a modelagem, porque ficou muito bonito. E esse foi o divisor de águas, porque aí quem não me conhecia pelo apartamento passou a conhecer pelo hall. E aí eu lancei a primeira parede verde artificial em Anápolis. É lógico que a natural é bonita, né? Ela passa um frescor, ela é maravilhosa, mas tem cliente que desiste dela pelo trabalho, tem que fazer um projeto de irrigação, tem que ter um dreno. E eu queria colocar ela lá no hall. E aí eu pesquisei, fiz o curso online, né, em São Paulo. Aí teve o Frederico, que é um amigo meu que hoje está formando em arquitetura, que teve umas ideias também, começou a desenvolver ela e a gente finalizou. Então, quando esse hall ficou pronto, foi o estrondo em Anápolis, porque foi num estilo neoclássico, que foi totalmente contra o que Anápolis estava entregando, que era o estilo do meu apartamento. E aí o pessoal amou, e as lojas de roupas começou a pedir para fazer fotos dentro desse hall. Várias lojas. Um espaço instagramado. Exatamente, porque realmente, quando eu desenvolvi ele, eu pensava em cada detalhe ter um ângulo para foto. E é o que eu faço com os meus clientes, sabe? Cada detalhe tem um olhar diferenciado. Você vê beleza naquele detalhe. E aí, eu, que não sou boba nem nada, toda vez que uma loja postava,
eu repostava, mesmo não me marcando, eu pegava e falava, eu fiz, nananana. E aí o pessoal começou a vir atrás e foi desenvolvendo cada vez mais, porque isso já foi um projeto grande para quem tinha feito só o próprio apartamento e o apartamento do síndico, né? E aí já estourou, e aí foi o primeiro que eu ganhei, né? Um salário bom. Remuneração boa. Isso, né? E aí depois os clientes começaram a vir, porque viam no Instagram essa postagem. Então, logo veio aquele cliente comum que a gente tem, que é dono de uma grande empresa aqui em Anápolis, né? Sim. Que eu não sei, acho que não pode falar o nome dele, né? Para não constranger, não sei. Veio ele e a casa dele ficou lindíssima, que você já foi lá, né? Já. É maravilhosa aquela casa. E logo depois veio outro, e Deus foi trazendo assim, batendo na minha porta. Nenhum eu fui lá e ofereci. Sempre chegou para você. Isso, sempre chegou para mim. E aí depois veio o Sicredi, né? Que a gente trabalha junto nele ali, né, Cunha? E o Sicredi, nós temos uma parceria muito boa com o Sicredi, né? Muito. A gente trabalhou em várias unidades. Viajamos, né? Eu já fiz algumas intermediações para aberturas de agência no Sicredi, né? E você sabe que não foram poucas, né? Nossa. E em todas a gente teve a grata e a satisfação, o prazer de nos encontrar, né? Sim, sim. Porque nas inaugurações e tudo, né? Núbia, mas vamos lá. Como que os seus interesses pessoais, suas paixões influenciam no seu trabalho? Como, né? Então, eu acho que o fato de eu preocupar em cuidar de mim, né? Do meu psicológico, do meu espiritual, me deixa bem para desenvolver um bom trabalho. E aí, põe uma pitadinha de amor no meio, né? E a presença de Deus ali para conduzir o resto. Então, eu acho que isso aí como que eu vou dizer? É o segredinho, né? Que faz tudo acontecer. Porque se você não tá bem, seu psicológico não tá bem, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Então, acho que esse é o diferencial. Fazer com muito amor e cuidar da gente, né? Com certeza. Nosso psicológico tá bem para desenvolver aquilo ali. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as tendências em design de interiores de luxo. Núbia, quais são hoje as tendências em design para interiores de residência de luxo, de alto padrão, né? Quais são as tendências hoje que você enxerga, que você vê o mercado trabalhando e atuando em cima? Então, sempre quando lançam uma casa cor, eu gosto muito de ir. Né? São Paulo, Brasília, Goiânia. Por quê? Porque lá os arquitetos ou designers que compram um espaço para mostrar o seu trabalho, porque o espaço é comprado, né? Às vezes tem um que ganha e tudo, mas a maioria é comprado. Você consegue ver um pouco das tendências. O que eu tenho visto nos últimos 6 anos aí? A tendência forte do orgânico, né? Elementos naturais num design de luxo. Engraçado, sabe aquele famoso tricô da vovó? Sim. Né? Está sendo considerado um artigo de luxo hoje no alto padrão, em questão de detalhes em almofadas, sabe? Acabamentos num posicionamento de uma mesa de centro, esculturas vaso feito à mão. Porque isso antigamente, na época ali dos nossos pais, né? Da vovó, do vovô, era muito comum. Eram profissões passadas de pai para a filha, a vovó ensinava a filha que ensinava a neta o crochêzinho, né? O tricô. Hoje é muito difícil você ver alguém que saiba fazer isso. Realmente... Eu estou mentindo, não é verdade? Não está mentindo. Todos os trabalhos manuais, eles são difíceis de encontrar hoje, porque tem se perdido. E isso tem sido valorizado na arquitetura cada vez mais. Então, elementos orgânicos, né? Até o mobiliário assinado com formas orgânicas, não agrada todo mundo. Tem gente que ainda prefere os cortes retos. Os cortes retos são atemporais, não saem de moda. Você pode fazer seu design sem medo nenhum. Se algum designer arquiteto falar para você, não está usando, ele não sabe o que está falando. Porque um design assim, ele é atemporal. Mas a tendência que a gente tem visto muito e que é bonita é das formas orgânicas, né? Os famosos sofá em feijão. Até uma cliente minha de Dubai que veio para cá falou para mim, eu não gosto desse, não, parece um feijão. Mas é muito bonito, né? Cada um tem a sua beleza. É a sua beleza. Então, assim, você define, então, que esses elementos diferenciados, como você falou, hoje eles definem um ambiente de luxo. Sim. Hoje, assim, está sendo muito procurado quadros com detalhes de fibras naturais, feito à mão, pedrarias. Hoje mesmo, na Docilar, eu estava lá com uma cliente, né, que comprou ali no Montpellier, que é aquela que eu te falei que a família é dona de fabricação de etanol, né? São milionários. Ela estuda muito, ela sai, toda vez que tem casa cor em São Paulo, então ela está viajando e visitando, né?
E aí, quando a gente passou pela Docilar, que ela viu o quadro de pedraria, ela falou, lindo, eu quero. Quero na minha casa. Então é uma cliente bem conectada, É bem o que eu te antenada, né? falei. É difícil um cliente hoje e um profissional engamela. Ou fala assim para ele, não, isso aqui não tá usando, porque funciona assim, Tom. Cada profissional, ele vai ter uma... Desculpa, Cunha, tô com um Tom na cabeça, que eu tava falando do Tom lá na fora. Um beijo pra você, Tom. Mas o lá na Tom é loja nosso minha. amigo, o Tom é nosso amigo. Tava Pode. aqui te elogiando. Tom, eu tô com você na minha cabeça. Ele é maravilhoso, né? Ele é. Fizemos ali o projeto da loja, ali, que é uma loja só de roupa masculina, né? Sim. Então, quero convidar vocês para ir lá. Multimarcas, né? Multimarcas, da Suzy e do Adriano, que são da pessoas Suzy, Nosso maravilhosas. amigo também. Isso, um beijo para vocês. E aí, o que eu tava falando? Esqueci. Você estava falando dos elementos, né? Estava falando da pedraria, do quadro com pedraria da sua cliente. Que é a questão dela estar conectada, né? Isso, que é o que eu falei aquela hora, né? Que hoje em dia, como todo mundo tem acesso à informação, né? Tipo assim, você me fala uma coisa, saindo daqui eu vou lá e vou dar um Google. Vou verificar se aquilo é, né? Então, assim, hoje em dia, todo mundo tem esse acesso. Então, as pessoas são mais exigentes no processo dela. Minha sogra, ela tem... Minha sogra, Dona Ide, eu vou dar um abraço para ela. Ela tem 82 anos. Olha. Mas é uma figura. A gente, qualquer coisa, vai falar assim, espera só um pouquinho, que eu vou dar um Google aí. Tá vendo? Dela. Mas é a realidade. Ela realmente, ela se conecta muito bem e fica sabendo. As pessoas não conseguem passar as pessoas para trás hoje. Não, tem hoje um Google dia... aí para poder dar uma ajuda boa. Vou fazer um Google aqui, né? Peraí, deixa eu ver isso aqui. É verdade. Luber, eu queria que você desse destaque para alguns projetos que incorporam inovação e criatividade hoje. O que no caso, seriam projetos meus ou... No geral. Mas você pode valorizar o seu, que são muito bons, por sinal. Eu sou fã número 1 dos seus projetos. Vamos lá. Você fala de inovação, criações exclusivas? Isso. Certo. Eu tenho recebido muitos clientes que têm me pedido, que procuram isso, na verdade, né? Porque estão cansados de profissionais que vão lá no Pinterest e fazem Ctrl+V, Ctrl+C, pega e só cola no ambiente. Ou eu já vi muito estúdios grandes de arquitetura que colocam estagiários e às vezes pegam o mesmo closet que foi de um cliente e só cola no outro para entregar no prazo. Eu não trabalho dessa forma, então vou vender meu peixe aqui um pouquinho, depois eu elogio outros profissionais. Lá a gente realmente vende exclusividade. Eu tenho até uma cliente do Belas Artes, a Keliane, ela passou por 4 ou 3 arquitetos, alguns até muito conhecidos. E não estava conseguindo entender ela por não dominar bem o neoclássico. E aí eu vim por último e ela até chorou, ficou tão feliz. Hoje eles são um casal de amigos que vão para minha fazenda, que convivem com a gente, porque criamos um vínculo muito grande. Porque ela já estava desistindo. Já estava aceitando qualquer coisa que estava entregando, porque ninguém conseguia entregar para ela o que ela buscava. E o projeto dela ficou muito lindo. Tem muita gente copiando o projeto dela. Então, o que acontece? Na casa dela, eu fiz criações exclusivas. Por exemplo, o marido dela, o Wesley, falou para mim, Nubia, eu tenho um furô de 5 lugares do lado da minha piscina. Uma cascata que vem do teto, né? Que ficou lindo quando eu postei. E eu quero uma criação exclusiva em cima desse furô. Eu realmente tiro tempo para sentar, pesquisar e criar. Eu fiz isso para ele, fiz para o diretor da Goinfra, aquele projeto que eu te mostrei. A esposa dele falou para mim assim, Nubia, eu quero uma cascata que eu nunca vi na internet. Linda, que eu olho e fale uau. E ela já tinha passado por outros arquitetos no projeto dela. Ela, inclusive, me mostrou o projeto antes. Eu lembro que quando eu sentei com ela, que eu fui mostrando, ela só fazia assim, uau, uau, uau. Nossa, é isso. Não precisa mudar nada. E essa cascata dela, eu acho que eu postei só um 3D, que ela me permitiu. Eu nem fui lá e postei o projeto pronto, justamente para não copiar. O projeto daquele ano mesmo, uma postagem que eu fiz no Instagram, onde uma cliente me procurou para fazer um orçamento dentro do mesmo condomínio e ela estava fazendo o mesmo projeto daquele ano, porque ela amou. Ela até perguntou se eu tinha um caderno técnico desse projeto, se eu podia mostrar para ela. E aí, aquele ano, eu falei, olha, eu tenho muito cliente que me procura nesse sentido, ver um projeto que eu fiz e que é igual. Eu não vou fazer igual, eu vou pegar aquele projeto, eu posso pegar elementos parecidos, eu vou transformar ele para você. E aí, eu venho com uma nova criação. E aí, aquele ano, um dia pegou meu tablet, onde tem todo o portfólio, porque lá tem muita coisa que eu nunca postei. E eu lembro daquele ano falar assim, bem impressionante. A gente olha de cima até embaixo, não tem nenhum repetido. Não tem nenhum banheiro repetido, não tem nenhum quarto repetido. Alguns lembram, são parecidos que a pessoa pede, né? Mas nenhum repetido. E isso eu faço também em pegadas comerciais. Como, por exemplo, a clínica da Laura Couto, que trabalha com emagrecimento, né? Tem elementos lá que são exclusivos,
Tem a academia dela, que a gente projetou só para os pacientes dela, que é toda no black, tem perfil de LED que vai e desce. Não, é lindo. A sala dela, a sala do marido, né? Que eu fiz uma iluminação diferenciada em cima, a parte da sala do spa. Inclusive, ela me contratou novamente para fazer mais outra projeção para ela, de uma integração maior. A fachada, o restaurante famoso, que eu te falei que vai abrir, tem criações exclusivas, que é do Gustavo. Um abraço para você, Gustavo, e a sua família. Tem também a loja lá no Jundiaí, do Tom de Pele, da Vanessa, que a fachada é uma criação exclusiva, que eu usei elementos orgânicos. Ali eu misturei o neoclássico com elementos orgânicos, então tem o espelho no corte orgânico, tem o calacata. A loja da Brida Lingeries no Jundiaí, em frente à Igreja São Francisco, que também é lindíssima e tem nessa pegada da modernidade com a delicadeza, né? E da Lena, também perto da Sabrina Yacoub, que é maravilhosa. A vovó Nízia, que a gente tinha feito ali na galeria, né? Que agora eles fecharam a filial ali, mas já tem a projeção da reforma lá de Teresópolis. Então, se eu for falar, é muita coisa. Gente, muita coisa. Por isso que é Núbia Miranda, né? Por isso que é Núbia Miranda. É um trabalho diferenciado, um trabalho com exclusividade, é um trabalho que não é copiar, colar, não. Né? Isso dá um trabalho. A gente sabe que você tem que ter uma cabeça muito boa para poder pensar, idealizar tudo isso. Falando nisso, Núbia, que conselhos você daria para as pessoas criar um ambiente elegante, sofisticado, bonito, alto padrão, fino, coisa do seu padrão mesmo? Que conselho você daria? Primeiro conselho, quando você for sentar para criar, não se apegue muito a imagens da internet, porque às vezes pode te dar uma travada. Dê uma olhada, tire um meio período aí para dar uma olhada, pesquisou, tire algumas fotos, salve numa pasta, depois, com a cabeça no lugar, calmo, né? Gosta de um chá? Põe um chá. Gosta de um pouquinho de vinho? Põe uma tacinha de vinho ali, pouca, né? Que não vai te alterar, mas que vai te trazer uma leveza. Um café, um suco, né? O que te traz facilidade numa criação? Sentar perto de um paisagismo bonito, uma vista bonita. Você tem que trabalhar onde você está para o seu cérebro acordar. É a primeira coisa. Sentou, fez essa pesquisa, fez uma consultoria com o seu cliente, é hora de criar. Pega o seu rascunho, mesmo se você não for bom para desenhar, não precisa ser bom para desenhar. Sentou ali, já vai pegando ali as ideias que você teve, vai falando, o meu cliente quer uma cama de R$1,90, legal, então é uma cama de R$1,90, então eu já sei que o espaço que eu tenho, eu não posso colocar um criado muito amplo. Normalmente o criado é de 70, 80, então esse criado eu vou deixar com 60 para caber a cama que o meu cliente quer. Um exemplo, né? Ele quer uma cabeceira delicada, porém sofisticada, então eu não posso deixar ela muito fria, eu não posso usar MDF, tem que ser tecido, porque é o tecido que traz o aconchego, né? Ele quer sofisticação, ele quer riqueza, então eu tenho que trabalhar peças decorativas que trazem essa riqueza. A coxa, já na projeção em 3D, ela tem que ser sofisticada dessa cama. Se ele não quer uma cama muito rechonchuda, porque eu fiz um projeto para a Tainara no Anaville, que ela queria um efeito mais minimalista, então uma cama assim, que eu acordei é só estilo lençol. Então eu uso elementos, madeira em volta, que consigam trazer a riqueza que faltou na cama. Então, assim, você tem que tirar um tempo para estudar, realmente. Não é só formar e sair, não vai funcionar. Não é só fazer o curso de design de interiores aleatoriamente, pronto, não. É um estudo contínuo. É ler revistas em casa, é assinar, é ler livros, né? É entender as culturas dos outros países, né? O que é predominante na Europa. Na Europa é muito predominante o neoclássico, demais. Os milionários de lá é o neoclássico. O Brasil é que tem mais essa pegada do minimalista, sabe? Interessante, né? E algumas outras regiões. Então, assim, a dica que eu dou principalmente é essa. E também vou vender meu peixe aqui mais uma vez. Que tal pagar uma consultoria aqui com a Núbia Miranda? Eu tenho muitos arquitetos que pagam, eu nunca publiquei isso no Instagram, porque eu quero desenvolver esse curso melhor, mas, nossa, eu já tive aí, até agora, contando, 12 alunos. Gente, olha só. Que me pagam a consultoria. Você que é arquiteto, estudante. Gente, hoje a Núbia está dando uma colher de chá muito grande, está dando dicas. Isso é quase que uma mentoria. Quase uma mentoria. Vale a pena assistir tudo. Olha, né? E esse infoproduto aí, que a Núbia está falando, ele vai sair do papel, vocês podem ter certeza. Quer ver uma dica legal? Você vai fazer um quarto de um casal. O ideal é fazer a consultoria com os dois. Se o marido não pode participar,
Mande mensagem no Zap e tal, para depois não ter aquele projeto que você tenha que alterar demais. Olha a pegada do negócio aqui. Primeira pergunta para a esposa: você gosta de ler? Né? Você gosta de um quarto em tom claro, médio ou escuro? Isso faz toda a diferença. O marido gosta do quê? Se o marido gosta do escuro, ela, claro, o que você vai fazer? Mesclar os dois. A maior parte na ampla clara, almofada no pretinho, entende? Então, se ela gosta de ler, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, se no quarto couber, uma poltrona de leitura, tanto que ela vai amar. Imagina, quando ela vê o 3D dela, um cantinho para ela fazer aquilo que dá prazer para ela. Então, vocês entendem o que é assim? São detalhes que fazem a diferença, e isso tem na consultoria. Outra coisa que eu achei super interessante, uma vez uma arquiteta me pagou para dar uma consultoria para ela, porque ela formou, ela era até boa no que fazia, eu vi alguns projetos dela, só que ela não conseguia vender. O cliente não assinava o contrato. E eu tinha falado com ela por telefone, a gente marcou a primeira aula. Quando eu encontrei com ela, o que eu vi? O esmalte pela metade, o cabelo oleoso, amarrado, a roupa toda assim, descachelada. E aí eu falei, olha aí o erro. Aí, a primeira coisa, você se vende. Não tem como. Se eu tenho um imóvel de luxo, uma casa de alto padrão, onde eu estou gastando milhões num condomínio, 2 milhões, ou sei lá, né, uma média dessa, aí você vai contratar o arquiteto. O arquiteto chega lá feio, bagunçado, desleixado, você acha que vai te entregar um bom projeto? Fala para mim, Cunha, o que você acha? Olha, eu concordo em número, gênero e grau. Lúbia, nós que trabalhamos aí com alto padrão, é muito interessante isso que você falou. Não dá. Não dá. O cliente, ele espera, ele merece um vestimento melhor, ele merece que o profissional que vai atendê-lo chegue pelo menos igual a ele, ou no nível, né, semelhante ali. É importante demais, gente, é muito importante. Você é recebido. Vale a pena essa informação, você já essa dica. Com o cliente, Você já mostra com cuidado. Ele, né? Isso é questão de cuidado, né? Sim. É muito importante. A gente preocupa muito com isso. Nubia, eu estou gostando demais desse bate-papo, sabe? Gostoso, né? É muito bom. Agora vamos falar uma coisa, Nubia. Tem uns elementos tipo cores, mobiliário, iluminação. Isso, como que você trata isso? Isso faz, eu sei que isso faz uma diferença incrível. Espelho, né? Espelho faz uma diferença imensa, né? Aumenta o tamanho de quarto, né? Aumenta o Lúbia, fala um pouquinho, descreve um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Tá, vamos começar com o espelho, que foi onde ele terminou a frase, né? O espelho, gente, ele é fundamental num espaço pequeno. Ele amplia e num espaço grande ele traz elegância para poder refletir as partes bonitas do projeto. O que eu já vi muito colega de trabalho errar? Coloca o espelho em determinadas posições que reflete a porta. Tá refletindo alguma coisa bonita ali? Então, assim, você tem que trabalhar a estratégia do espelho. Normalmente, nos meus projetos, o espelho reflete a parte mais bonita dele. Então, a maior parte dos meus clientes fazem foto, final de ano, vestir uma roupa bonita, vai sair, faz foto refletindo toda aquela parte linda do projeto. Então, isso, gente, é a cereja do bolo. É diferente. É quase que um painel instagramável, né? Exatamente. Então, faz a diferença, principalmente quando você vai fazer um ramo comercial de uma loja que precisa ser instagramável, né? E assim vai. A parte de iluminação que você comentou, gente, iluminação, um projeto de design de interiores bem feito, sem iluminação ele não acontece. De dia ele vai ter a beleza dele, das cores do que você produziu, mas à noite é que ele encanta. À noite, vocês não estão entendendo. Então, assim, se eu posicionei um aparador aqui, eu preciso iluminar esse aparador. Se é uma sala de TV, eu preciso fazer uma iluminação gostosa, aquela iluminação de cinema, aquela iluminação penumbre, né? Toda a projeção, ela tem que ter a luz direta e a luz que eu vou chamar de decorativa. A direta é o quê? A branca. Essa que a gente tem aqui para sair bem o vídeo. Essa você vê cor de roupa bem. Então, você trabalha ela muito em closet, cozinha, e eu normalmente trabalho em todos os ambientes do meu projeto. Qual que é a diferença? Eu coloco em sessões separadas. A direta, que é o que eu preciso ver cor, vai acender em uma sessão. E a decorativa, que é a 3K morna, que é a que encanta os olhos e que destaca o design em outras sessões. Então, tem que ter. Principalmente em jardim e paisagismo. Eu posto ver muito a minha fazenda já me trouxe muitos projetos.
em outras fazendas, e lá eu trabalhei essa iluminação no paisagismo. Gente, outra coisa, pelo amor de Deus, não usa mais luz verde em jardim, não faça isso. E tem os arquitetos de 1900 e bolinha. Não usa mais, é muito feio. Olha o restaurante Bento, que lindo. Todo na luz morna no jardim. Luz verde em jardim não usa mais, fica aí a dica, tá? Não usa mais. Gente, olha que essa dica é preciosa, hein? Nossa, é muito preciosa, né? Porque todo mundo vê uma área verde e quer colocar uma iluminação verde. É, porque isso é ensinado antigamente nas faculdades, né? Arquitetos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, até quando eu estava fazendo um curso lá em Goiânia no ramo de design de interiores e paisagismo, a professora era arquiteta há 40 anos, e aí ela veio com umas fotos falando pra gente colocar luz verde no jardim. Na hora eu coloquei a mão assim e falei, meu Deus. Só que eu respeitei ela, lógico, a gente tem que ter um respeito. Aí depois a gente sentou, foi tomar um café e eu fui conversando com ela, mostrando umas coisas novas, mostrando alguns projetos que eu fiz, e ela olhou e ela falou, Nubia, realmente a verde não funciona mais. Hoje ela já não ensina isso. Não ensina mais. Então né? a gente ter o amor até para repassar uma informação nova faz diferença, né? Faz a diferença. Realmente uma contestação sua ali podia causar um atrito. Podia causar um atrito, né? Isso. E outra coisa que você perguntou foi sobre cor. Isso. A maior parte dos ambientes agradam os clientes quando tem uma predominância num tom leve, tom claro. Uma tinta muito usável, eu até pintei meu apartamento nela, e que eu gosto muito é o papel picado da Souvenir. Ele tira a tinta mais conhecida, que era branco gelo, que é muito fria, ele quebra aquilo, ele tem um tom quente. Então, a maioria agrada em tons leves. É gostoso trabalhar um design diferenciado, no escuro, uma cor, uma parede, num verde mudo. Mas não é todo cliente que você vai agradar dessa forma. Então, o tom leve, neutro, não tem erro. E se o cliente tem dúvida, se você colocou no seu 3D a cor, mas o cliente está com dúvida, faz um teste de cor. Eu faço muito isso. Eu pego a cartela de cor e aí eu falo, no seu projeto está essa do meio. Estou te dando a opção em cima, que é um pouco mais escura, e a opção embaixo, que é um pouco mais clara. Vamos lá na loja, pegar a latinha menor e fazer o teste na casa, tanto na fachada quanto no interior. A gente faz, o cliente ama, porque aí ele se sente cuidado, você tira esse tempo para ele olha e ele apaixona. E normalmente vai no que a gente projeta. Mas é bom ter esse cuidado dessa, né? Vamos ver. Uma curiosidade. Na nossa área, que é corretagem de imóveis, né, venda de imóveis de alto padrão, e também vendemos em outros segmentos também, mas a gente está com um foco bem direcionado para o alto padrão. Eu brinco muito com meus clientes. Sim. Falo, cara, você vai olhar a casa, você vai olhar, sua mulher vai olhar, todo mundo vai olhar, mas quem compra é a mulher. É a mulher. Continua? Continua. Na sua área também a mulher é que dá uma definição. Continua. E você fica assim, chocado o tanto de projeto para construtor de alto padrão ali que a gente realiza para trazer o efeito uau, para vender, porque muitas vezes já aconteceu dele fazer uma casa e ficar parado e não vender, ele não quer passar por isso mais, porque uma casa de alto padrão ela é cara. Sim. E se ela não tiver um bom acabamento ou não pensar direitinho ali na projeção dela, você vai levar seu cliente para ver várias. E ele vai na que tiver mais bonita. Com certeza. Então assim, são detalhes que fazem a diferença. Faz muita diferença. Eu tenho uma amiga que é construtora, minha amiga Regina, um abraço, Regina. A Regina, assim, é uma construtora com um bom gosto muito aguçado. A casa dela, assim, fica até uma dica para os meus amigos aí, construtores. A casa da Regina, ela entrega a casa limpa, Tá vendo a diferença? A piscina dela, quando eu vou mostrar, tá impecável. Limpinha, tem piscina que a gente chega em casa que vai vender de alto padrão que tá suja. O jardim horroroso, cheio de erva daninha. Eu já tive cliente que chegou e falou assim, Cunha, vamos voltar? Eu não vou perder meu tempo para olhar essa casa, uma piscina. Nossa, tá vendo, gente? Do jeito que tá. Isso é uma dica importante. Construtor, é uma dica muito importante. A Regina, ela tem um detalhe que me agrada muito. Sim. Além do cuidado que ela tem com a casa, o bom gosto, a parceria que ela tem com a arquiteta que trabalha com ela, que também é muito bem posicionada, né? Fizemos até um podcast aí no passado. E é um detalhe que eu acho ele pequeno, mas ele tem uma influência forte na hora que eu vou apresentar a casa. A Regina, ela não entrega a casa sem espelho. Eu falo isso, olha, eu falei esses dias para um construtor que nos contratou, né? Para fazer a releitura da fachada dele. Um espelho, Regina, um espelho, Nuba, não vai onerar tanto o orçamento.
Mas o a box, mulher... o banheiro e o espelho, gente, Eu faz a gosto bem. diferença. Mas a mulher chega lá, toda mulher é vaidosa, gente. Todas. Ela chega, olha a casa, olha tudo. Mas quando ela entra no banheiro, que tem um espelho, Aí ela já vê o parece que ela... potencial do banheiro, porque o banheiro sem espelho não é nada, gente. Né? Sem um box, sem um espelho, não é nada. Eu já sugeri isso para vários construtores com os E quais você eu tá certinho. trabalho. E alguns concordam, outros não. O que não mas concorda faz a vai ficar diferença. para trás. Vai A ficar casa pra dele vai trás. ficar para trás. Ele vai ter que abaixar o valor dela para conseguir vender e vai perder dinheiro. Outra coisa que tem acontecido muito, Cunha, é entregar com o embutido da cozinha e o closet do casal. Eu estou projetando 2 casas maravilhosas. Vou vender o peixe aqui, ó. Um é do Jonatas. Uma é do Jonatas, filho da Betinha Vargas, uma casa de altíssimo padrão, no Trianon, e ele me contratou para fazer a releitura da fachada, que o arquitetônico não era meu, o paisagismo e o interior. Depois que eu entrei lá, Jonatas, você vai lembrar disso aqui, né? Fez toda a diferença, não fez? Ele ficou tão feliz. Dicas, detalhes, eu cheguei, tinha uma janela, nada a ver na sala, sabe? Que diminuiu o valor da casa, uma janela pequena. Falei, vamos abrir aqui, vamos isso e tal. O quarto do casal tinha uma janela pequena que dava vista para a piscina. E eu projetei a piscina dele para ficar linda. Eu falei, tira essa janela, abre a porta até o chão, pro casal sair no deck da piscina. Então, assim, e ele vai colocar um embutido. E tô fazendo da Lorena, que é na rua de cima. A da Lorena tá linda também. A Lorena é dona da Premier Importados, que vende iPhones. É projeto nosso, a loja dela. A loja dela ficou lindíssima. É para vender. Fiz o apartamento dela. Se a casa é para vender, nós estamos aqui preparados para atender. Ó, boa, Nós estamos Cunha! aqui preparados Aí, para ó, isso. melhor corretor aqui da cidade. Nossa, eu vou falar com eles, bem Pode lembrado. falar que, assim, a gente tem muito, nós temos muito interesse, estamos com um time especializado, nós estamos Não, com um vamos trabalho sim. diferenciado para atender o alto padrão. E essa casa da Lorena, eu até postei a cascata, que a do Jonatas eu ainda não postei. A gente fez recentemente, né? Eu vou postar semana que vem, quando eu tiver um tempinho. A da Lorena, eu postei a cascata dela. A cascata dela eu fiz molduras com os vasos dentro. E no final da piscina, a cascata de pedra sai na água. Ela tá fazendo um projeto idêntico. Gente, vocês não estão entendendo, não. E ela vai entregar com o embutido da cozinha e o embutido do quarto. Não vai fazer tanta diferença, assim, em questão do que ela já tá gastando, né? E pra pessoa que vai comprar, por exemplo, tô lá com meu marido. Vou comprar esta casa, que vamos dizer que é 2 milhões e pouco. Normalmente, ou você tem o dinheiro todo, ou você financia uma parte, não é isso? Ou troca num carro, troca num imóvel que você já tem. É mais fácil para mim pegar uma que já tem um armário pronto, bonito, ou pagar a casa, financiar a casa, ainda tirar do meu bolso para pagar um embutido de alto padrão, um planejado. Pensa, eu preferi pagar mais caro naquela outra que vai me oferecer isso, do que eu ter que pagar ir atrás, pagar projeto para desenvolver isso aí ainda. Olha, ela vai vender essa casa rapidão. A casa, quando ela tem esse mobiliário, ela faz uma diferença muito grande na hora que a gente vai apresentar. Hoje nós apresentamos 2 casas, eu e a minha colega Marina, nós apresentamos 2 casas hoje, e depois eu fiz um feedback, pedi um feedback para o cliente. Pro Cunha, cara, assim, as 2 são lindas, são maravilhosas as 2 casas, só que aqui tem os móveis, ela me agrada mais. Entendeu? E olha, falando aí sobre financiamento, Nube, eu queria te deixar claro aí para os amigos, telespectadores, né? Que quando você faz a transação imobiliária conosco, você já faz toda essa parte também. Tudo, Nube. Gente, A Regina tem um depoimento aí, uma prova social. A Regina falou assim, eu perguntei para ela como que foi o nosso trabalho. Ela falou assim, Cunha, foi até brincadeira. Eu fui no banco no dia de assinar. No dia de assinar. Como a gente tem toda a experiência, know-how, eu tenho mais de 30 anos que eu trabalhei em banco, né? Eu sei todo o processo, eu sei toda a documentação, me atualizo. E tem corretor que só faz ali o trâmite e deixa a pessoa, né, quebrar a cabeça. Olha, legal, a gente tá vendo aí. 30 anos de experiência nessa área, o que acontece? Se você faz uma transação, uma intermediação imobiliária comigo, Nube, eu pego tudo e falo, olha, Nube, você pode ir para sua fazenda, esquece. Você vai no banco somente para assinar o contrato. O dinheiro não paga a paz, a tranquilidade. Gente, olha aí, vale a pena. Então, ó, já vamos chamar aqui o Cunha, né? Pode deixar, quando eu sair do meu apartamento para ir para o condomínio, você vai fazer essa negociação. Já tem um corretor aí. Já faz diferença. definido. Inclusive, lá no estúdio a gente faz a mesma coisa. Quando o cliente fecha com a gente a construção de uma casa de condomínio,
a gente entrega para ele pronto. Até o levantamento dentro do condomínio, a liberação do condomínio, a tabela da Caixa Econômica e na Caixa, falar com o correspondente para o financiamento da construção, né, que tem também. A gente entrega prontinho também. Isso faz a diferença. Porque a gente às vezes não tem tempo, né, tem Cunha? tempo, hoje ninguém tem tempo. E é um trabalho que você faz e a satisfação é muito grande, gera uma satisfação muito grande. E o cliente indica para outro cliente, que indica para outro cliente, e a gente fica sempre cheio, graças a Deus. Mas é isso. Parabéns, Cunha. Excelente trabalho. Lúbia, como personalizar os espaços de uma casa de alto padrão, atendendo o gosto e o desejo do cliente? Certo. Como personalizar, né, gente? Essa aí que é o diferencial lá do estúdio. Personalizar por exemplo, ele sentou comigo. Aí fez a consultoria e mostrou um monte de imagem que ele viu na internet. Às vezes eu percebo que nem o cliente descobriu qual é o ramo do design de interiores que ele se identifica mais. Muitas vezes nem ele percebeu. Aí ele começa a pegar foto de muita coisa. Aí começa a bagunçar, fazer aquela salada. Então, para personalizar para ele, para ficar com a cara dele, com a identidade dele, o que eu faço? Eu faço assim, você pegou essa foto, imprimo, né, na nossa reunião. Sim. Aí eu falo, circula para mim, em cada foto, o que te agradou? Porque às vezes você tá me mostrando, eu tô vendo a imagem por inteiro, tô achando que você gostou desse ambiente inteiro. E esse ambiente que você mostrou é mais minimalista, esse aqui tem uma predominância neoclássica, esse tem muita madeira, entende? Sim. Porque quando o cliente mostra as fotos no mesmo ramo de criação, você já sabe. Ele sabe qual é o gosto dele. Mas quando o cliente começa com uma salada, aí você fala, não, então ele ainda não conhece. Aí ele circula. Eu atendi uma promotora de justiça que mora em Goianápolis. A casa dela ficou linda. Um beijo pra você, Ana. E aí ela me mostrou várias imagens. E eu falei pra ela, circula pra mim o que você gostou. Ela foi circulando. Quando ela foi circulando, eu percebi que ela gostava do neoclássico, porém um neoclássico mais moderno, bem moderno. Sabe? Tinha o polimento em algumas coisas, mas a predominância dele tinha detalhes em madeira, tinha um verde musgo, tinha... não era bem totalmente neoclássico, entende? Mas ela gostava do clean, da leveza. O que eu fiz? Através daquilo que ela fez, eu criei um ambiente personalizado para ela. Né? Coloquei um elemento ali, um calacata, mas foi num detalhe fino na parede, fino, uma coisinha, sabe? Delicada, sim, não foi predominância, o chão era porcelanato fosco, sabe, assim, então quando ela viu, né, uma arandela mais minimalista, porém no dourado, só que mais minimalista, um design mais fino, né, mais slim, sem cristal nenhum, quando ela olhou, ela falou, amei, é isso aqui. Não precisa alterar nada, ele tá seguindo com perfeição. Atende que eu Frank para fazer lá na casa dela. Tá lindo. Aí agora ela vai entrar com a parte do mobiliário. Então, um ambiente personalizado, você precisa entender o seu cliente. É o primeiro passo. Não tem como. Você não consegue personalizar ele se você não entender ele. Porque às vezes nem ele se entende. Não, nós estamos caminhando aqui para o nosso... Caminhando aqui dentro do nosso bate-papo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o papel do design de interiores na vida das pessoas. Tá? Como que o design de interior pode melhorar a qualidade de vida das pessoas fazendo o trabalho de interiores? Do interior. Primeiro ponto, você vai realizar um sonho, né? Você vai estar junto com o cliente, ele realizando sonhos. Então, você realmente tem que vestir a camisa, tem que ter paciência, né? A expectativa do cliente vai ser muito grande. Então, é realizar sonhos mesmo, é trabalhar em conjunto para essa realização. E também, de estar realizando esse sonho, você precisa trabalhar com o cliente dentro do orçamento dele, para não ter surpresas, para não causar um estresse. Né? Tem muito estudo de arquitetura que fala, não, a gente vai ficar dentro do seu orçamento, extrapola e não tá nem aí. Eu não, se o cliente fala para mim, Nubia, eu quero, é possível fazer meu ambiente bonito, né, sem estourar meu orçamento? Como? Ele vai me dizer mais ou menos o que ele pode gastar e eu vou tentar fazer uma pesquisa para ficar dentro desse valor. Né? E se eu fico dentro desse valor, igual aconteceu com uma cliente minha, né, a Márcia, ela ficou até abaixo do valor, conseguindo agradar ela. E aí ela fechou a piscina também da casa, que a gente não ia fazer. Então, assim, isso faz a diferença, com certeza.
E o design de interiores, ele também pode tratar até depressão, você sabia, Tom? Cunha? Cunha. Ah, Tom, não sai da minha cabeça. Cunha, você pode tratar até a depressão. Olha só. Porque existe um ramo do design de interiores que está sendo muito estudado, que chama design biofílico. Esse design biofílico, o que ele trabalha? Trazer elementos naturais, trabalhar o paisagismo, sabe? Dentro do seu design de interiores, porque é comprovado que quando você tem uma integração com elementos naturais, com o verde, com o planeta Terra, o seu cérebro, ele relaxa. Ele relaxa. Então, às vezes, se a pessoa tem um histórico depressivo e você faz um design para ela muito minimalista, muito escuro, muito seco, sem muita presença de folhagem, o cérebro dela não vai relaxar. Grandes empresas e indústrias têm procurado esse design biofílico, sabe? Restaurantes, plantas, folhagens, elementos naturais, integração. Para quê? Para tratar o cérebro, sem a pessoa saber, no inconsciente dela, cores influenciam isso sem ela nem saber. Você estudou, você sabe, você está trabalhando e ela nem percebe. A minha fazenda, para quem me acompanha, eu fiz ela toda dentro do design biofílico, porque eu preciso desse descanso. Então, eu estou tomando banho lá no meu banheiro, a minha vista é para um paisagismo que eu criei com vidro imenso, em frente ali a banheiro que eu fiz ali um fechamento, onde ninguém vai me ver no banheiro, sabe? Mas eu criei uma situação. Até teve um dia que um amigo nosso foi lá na fazenda, e aí ele entrou na piscina, né? E falou assim, eu queria passar na ducha, no vital. Eu falei assim, tá arrumando ali, né? Os meninos estão arrumando ela porque tá com vazamento. Pode ir lá no meu quarto, porque lá eu criei um estilo pousada, né? Então é tudo assim, pra você realmente dar descalço, fica aquela preocupação, tá sujando o chão, aí tá não sei o quê, tipo Pirinópolis. Aí ele entrou lá, de sunga mesmo, né? E ligou porque eu tenho 2 chuveiros, um de frente pro outro, né? E a banheira aqui. Aí ele ligou o chuveiro. Quando ele olhou, que ele viu aquele paisagismo lindo, aquele vidro e feito o chuveiro, ele falou assim, meu Deus, se eu tomar um banho aqui, eu relaxo. Meu estresse vai embora. Então, isso é o design biofílico, sabe? Trabalhar estrategicamente os pontos, os elementos naturais. Isso trata a depressão no cliente. Clientes que têm grandes empresas, grandes negócios, né? Muita pressão, muito funcionário. Então, quando você vai desenvolver o design, você pode ter certeza, pontos verdes, elementos naturais, vai transformar, ele vai aceitar, assim, vou dizer, aprovar o projeto. Logo de cara, porque ele vai se encontrar, ele vai ver leveza, quando ele vê aquela projeção, ele vai, nossa, eu quero estar nesse ambiente. Sabe de estar aí dentro logo, quando fica pronto? Sabe? Interessante, né, Nubia? Muito. Vamos dar uma mudança agora de 360 graus nessa conversa, tá? Então vamos. Vamos falar de um processo, de uma coisa que você é expert, você está muito bem posicionado. Nós vamos falar de blogueiragem e compartilhamento de inspirações. Vamos. Nubia, eu sei que você é uma blogueira, influência. Qual que é a diferença? Influência e blogueira, Nubia? Gente, eu acho que a blogueira tá mais assim em ficar nesse ramo de postar looks, né? Em lojas, assim, uma profissão mesmo, né? Sim. Te contrata, você vai ali, você mostra uma loja de perfume, você é isso, você é aquilo, que eu fiz muito isso no começo, né? Sim, sim. Hoje, assim, eu já não tenho feito tanto, porque realmente, apesar de eu ter carinho por essa área também, a agenda tá lotada, né? Esses dias até uma cliente me chamou, pedindo para fazer numa loja muito conhecida aqui de Anápolis, lá na Goiás, mas aí eu falei, nossa, vai pegar o dia todo, eu tenho que entregar um projeto, em cima da hora eu vou pegar a estrada, não deu certo. Ela, eu levo para sua casa, você posta lá, você faz lá e tal. Já a influenciadora, ela influencia realmente a pessoa, né? Ela influencia não só em questão dos looks, mas do que ela acredita, do que ela vive, de mostrar realmente que é possível muita coisa, né? Hoje, antes de vir aqui pro nosso bate-papo, eu tava lá me arrumando, né, correndo e tal, e aí a minha filha mais velha chegou em mim e falou assim, mamãe, hoje a minha coleguinha da escola, que começou as aulas agora, né? Isso. Aí entrou uma coleguinha nova. Ela falou assim, minha coleguinha da escola chegou em mim lá na sala de aula e falou assim, que te segue e que você inspira ela, que quando ela crescer, ela quer ser igual você. Ela acha tudo lindo que você faz, ela acha lindo a mesa posta que você faz para nós, né, no fim de semana, porque antes eu fazia todo dia. Aí no fim de semana e tal. E aquilo me emocionou. Porque é isso, inspirar, influenciar, fazer a pessoa dar uma virada de chave, né? Quantas pessoas eu conheço, igual esses dias, teve uma menina que falou assim pra mim, assim, Nubia, você lembra 2 anos atrás, quando eu te mandei uma mensagem por inbox? Eu até te agradeci por você ter me respondido, que eu achei que você nem ia ver, né? Ela falou que tinha ganhado um neném, Cunha. E ela tinha engordado 28 quilos.
E aí ela não estava conseguindo emagrecer. E ela começou a me acompanhar na minha rotina. E ela falou assim, gente, eu consigo, é possível. Só que o financeiro dela não podia pagar um personal, uma academia. Sim. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, olha, correr na rua é de graça. É de graça e isso faz queimar gordura abdominal que você não faz ideia. Como eu fiz educação física, fisiologia do exercício, né, William? Eu aprendi a correr, a amar corrida com esse professor meu, William. Maravilhoso, dava aula de fisiologia do exercício. O que acontece? O nosso corpo humano, ele tem 3 energias, né? Essa aqui que a gente acumula no abdômen é a mais difícil de quebrar. Ela é a mais pesada. Então, se você faz um exercício de gasto calórico explosivo, assim, que você vai cansar rápido, você não vai conseguir atingir essa gordura abdominal. Por que todo corredor de rua tem um abdômen seco, bonito? Porque ele faz um percurso longo, não é correr explosão, sabe? Aquele assim, vou correr um passe muito longo. Não, isso já é para um corredor que pratica esse esporte há muitos anos. Sim. Mas para você que está começando e quer perder gordura, o que é? É você fazer o trotinho num período longo. O nosso corpo, ele é primitivo. O que é um corpo primitivo? A gente migrava na época vamos dizer, dos homens da caverna ali, né? Aquela época primitiva, a gente migrava. Então, por exemplo, a comida acabava num lugar, você migrava para outro. Então, o corpo tinha que guardar energia no abdômen para você fazer essa migração, às vezes até um dia todo andando, né? Então, por isso que é a energia pesada para quebrar. Então, quando você faz uma corrida de meia hora num passinho, que esteja, assim, sustentável para o seu corpo, que não te faça passar mal, você, depois de mais ou menos uns 10, 15 minutos ali, lógico que é bom estudar o seu corpo humano, mas eu tô resumindo, você já começa a quebrar essa gordura. E aí, tendo hábitos saudáveis, evitando industrializado, procurando consumir o arroz e o feijão mesmo, numa porção que você não coma por ansiedade, né? Que você se sacia ali, proteína e tudo mais, você perde rápido. Ela me mostrou uma foto do antes e do depois, ela tá maravilhosa. Sem cirurgia plástica, gente. Eu fiquei tão feliz com isso, correndo na rua. Eu lembro que você postou alguma coisa nesse sentido. Eu falei na época, que eu falo de tanta coisa lá, né? Na época que você ainda falou mais. Assim, além da corrida, você falou que tinha o Parque Ipiranga, que tinha alguns, tinha alguns exercícios lá, alguns equipamentos. Eu lembro muito bem dessa história. Porque o que acontece? Se você perde rápido também, você pode ficar flácido. Então, você tem que fazer ali, você conhecendo o seu corpo, não tenha aquela ansiedade de perder rápido. Faça ali 3 km, 3 vezes por semana, comece assim. Quanto mais você perde no mês, se você perde muito rápido, a facilidade de você ganhar rápido também é grande. Você tem que deixar seu corpo adaptar. Você sabia que o ideal é perder 1 quilo por mês? O ideal. Então, essas dietas loucas que você perde 5 de uma vez, você pode... É o efeito sanfona, né? Que a gente fala. Então, tenha paciência, entenda seu corpo, mude, faça escolhas melhores, né? Pratique exercício. Gente, então, faz toda a diferença. Esse bate-papo é diferenciado. Além de falar sobre arquitetura, sobre projetos, sobre blogueira, nós estamos falando sobre saúde, hein? Isso é importante. Dá para você dividir até esse vídeo em várias postagens. Eu acho que ele está longo, né? Tô falando... Nossos parceiros aqui, eles vão cuidar muito bem desse material. Esse conteúdo eu tô achando ele fantástico. Talvez em um só fique muito longo, né? Tem tanto assunto legal aqui que dá para alguns cortes aí que eles vão fazer. Sim. Nubia, como que suas experiências e paixões se refletem em seu conteúdo online? Digital, né? Experiências e paixões. Eu acho que é aquilo que eu fui conquistando e vendo que é o real. Porque tem muita coisa nesse ramo digital que é falso, né? Que a pessoa está ali vendendo uma vida ou um produto que não existe. E os problemas que a gente tem, a gente não vai postar. Tipo, tive uma discussão com o marido, vou postar isso? Não vou. Entendi. Né? Mas eu tenho discussões com o marido, ninguém tem uma vida perfeita. Né? A gente tem os problemas. Então, assim, o que eu fui conquistando, o que eu fui vendo que era real, eu comecei a querer dividir isso. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que não me alimentava bem. Quando eu fazia educação física, eu comia um McDonald's todo dia. Todo dia eu ia para a faculdade, comprava um dentro do carro e ia comendo. Podem acreditar. E eu tinha o que na época, 21, 22 anos. Eu sempre tive um metabolismo muito rápido, sempre pratiquei esporte, porque eu sou muito elétrica. Então, eu não ganhava peso. Mas a minha saúde, né? Como que estava? Então, assim, quando me deu uma gastrite, aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui rever meus conceitos. Eu falei, gente, eu quero ser uma velhinha saudável. Eu quero ver meus netinhos. Eu quero brincar com eles. Então, se eu quero fazer isso, a conta vem mais tarde. Eu tenho que começar a cultivar isso agora para eu plantar depois. Então, mais ou menos com 28 anos é que eu mudei meu estilo de vida. E aí eu vi que isso acontece, que é real, que é verdadeiro.
Então, tanto para uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, quanto para uma que tem um poder aquisitivo menor, é possível, entende? Entendo. Vai numa feira, quanto custa um pé de alface? R$2, 3, 4. Se for um orgânico, 6. Quanto custa um Mac? 40, R$70. Diferença grande. Você tá entendendo? Você tá consumindo, às vezes, uma coisa que tá te fazendo mal. Refrigerante eu já não bebo, tem muitos anos. E eu era viciada na época da faculdade. Todo dia eu tomava um. Tem anos. Então, assim, as paixões do que eu vivencio no meu mundo digital foi aquilo que eu vi que era possível, né? Até meu ramo de design de interiores eu fiz pra mim. Porque ninguém conseguia me entender e entregar o que eu tava buscando. Então, assim, realmente são paixões que concretizaram e eu passei a dividir. Mesa posta, porque eu amo. Porque quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava muito e não tinha tempo de cuidar disso. Eu ia para casa das minhas tias não trabalhavam, né? Tinha uma Madalena ali. Todo dia eu acordava na casa dela, já estava o café da manhã pronto. E eu amava aquilo, eu falava, ai, e eu sei que a minha mãe tinha vontade, porque eu lembro que em época de aniversário meu, ou final de semana ela fazia. E eu falava, eu quero, eu vou fazer. Sabe? Então a gente faz por amor. Tem hora que eu faço só pra mim. Você acredita? Eu acredito, eu acompanho. Além de acreditar, eu acompanho. E, gente, eu olho e falo assim, aí no momento. As postas da Nubia são maravilhosas. E eu prataria muito bonita. Eu sou apaixonada naquela e o cliente que me contrata ainda ganha de graça o curso que eu dou, onde eu ensino como que posiciona, como fazer a mesa, várias cores de mesa com a mesma louça para ficar mais barato, para você não ter que gastar de cara, né? Com muita louça de mesa posta e assim vai. Olha, isso aí é mais uma consultoria aí, fora do projeto. Quem sabe no futuro dá para vender até um curso digital, né? Então, pela internet, como montar mesa posta, com ideias criativas. O pessoal até viu uma vez que eu montei uma mesa posta de pamonha na fazenda, foi rápido, eu tava sem nada lá, gente, eu usei folha de bananeira como americano. Todo mundo amou. Fui lá na hora, cortei a folha de bananeira, pá. Montou na hora. Na hora. E ficou muito legal. Núbia, que conselhos você daria para os aspirantes blogueiros e os amantes do design? Para os amantes do design, encontrar a sua assinatura, acreditar nela, desenvolver ela bem. Logicamente, você vai trabalhar outras, mas todo profissional ele é bom em uma assinatura. Por exemplo, eu sou conhecida pelo neoclássico. Né? Tem outros arquitetos que são conhecidos pelo minimalismo, né? E assim vai. Então, encontre a sua assinatura, acredite nela, tenha perseverança, porque um profissional sem uma identidade, ele fica perdido. Não é tão gostoso quando a pessoa te reconhece, igual tem várias pessoas que já chegam em mim e falam assim, olha, eu sei quando o projeto é seu. E eu sei, às vezes, quando não é, mas quando a pessoa se inspirou em você, que é um profissional, que formou, sim, sabe? Porque, sabe a cama com porcelanato e os detalhes no latão dourado? Sim. Eu fui a primeira em Anápolis a lançar ela. A primeira foi a casa do Neuber, dono do Explorer Net, que é uma pessoa maravilhosa, mas a esposa dele, que é a Jéssica, um beijo para vocês, uma pessoa muito justa, admiro muito ele, a esposa. A casa dele foi a primeira. Quando eu soltei uma foto que ele me permitiu, gente, essa foto foi parar em São Paulo. Ainda bem que tinha minha logo, né? Teve até uma pessoa que mandou para mim, olha, estão postando seu projeto no Instagram de arquitetura em São Paulo, como se fosse deles. Aí eu fui lá e pedi, por favor, me marque, tentaram tirar minha logo, sabe, da lateral. E quando eu lancei essa cama, teve muito profissional em Anápolis, essa cabeceira, que falou assim, ai, é frio, ai, é feio. E eu sabia que era uma tendência. Por quê? Porque eu pesquisava, porque eu olhava, estudava. Hoje, quem me criticou tá fazendo a cama desse jeito, que eu tô vendo dos estúdios, né? Que criticaram estão fazendo. Então, assim, acreditar na sua assinatura, perseverar nela, né? E no ramo digital, viver a sua verdade. Não tenta fingir. Eu vejo muita gente assim, gravou um vídeo. Terminei de gravar, aí vai assistir. Ah, não ficou bom, não, vamos de novo. Né? Pode acontecer de você ter que fazer isso? Pode, mas o tempo inteiro, vigiar até a forma que você fala, viver um personagem ali dentro, né? Tentar falar um português que não é o que você fala todo dia. Entende assim o que eu tô dizendo? É a naturalidade, é a verdade, é o que você é. Né? Nesse segmento aí, nós sabemos que o menos é mais, né? Exatamente. O menos é mais. Não se expor demais, seus problemas, suas dores, né? Tem gente que vai ficar feliz com aquilo. Né? Núbia, nós estamos caminhando aqui para o nosso quase final do nosso pode-papo. Tá? É uma pena, mas ele vai acabar daqui a pouco.
Como que você concilia sua carreira de sucesso, sua carreira profissional, uma carreira brilhante, uma carreira de expressão realmente no alto padrão? Como você concilia essa sua carreira com a sua vida familiar? Eu sei que você Nossa, tem gente, duas isso é filhas complicado. e tem o esposo Emanuel, né? Sim. Às vezes eles me cobram. Quando eles cobram, aí eu paro. Às vezes eu tô dentro do carro dirigindo, né? Quando eu saio de casa, aí eu falo assim, não, eles têm razão. Tipo, eu gosto tanto do que eu faço que eu acabo entrando muito de cabeça. Aí o que que o Manuel me pede? Amor, não marca sábado. Não marca cliente depois das 6, depois das 7. Mas querendo ou não, às vezes tem um que você precisa, porque tem a empresa, sai da empresa no final do dia. Então eu procuro cuidar dessa parte. E final de semana, eu sou só deles. Final de semana e à noite. As minhas meninas, elas sentem falta de eu estar mais presente, porque no colégio que elas estudam, a maior parte das mamães não trabalham fora, né? Então, eu vejo que elas sentem falta. O que eu tenho procurado fazer também? No período da manhã, como eu tenho agora mais pessoas, né, auxiliando ali no estúdio e tal, eu deixo a agenda para elas no período da manhã. Quando é muito necessário, eu marco um cliente no período da manhã. Mas eu tenho procurado pelo menos 3 vezes por semana estar em casa na parte da manhã, para fazer uma tarefa com a Sara, sabe? Para levar a Bianca na brinquedoteca ou no parque, levar elas na escola, né? Buscar depois do horário. O Emanuel, o que eu procuro fazer? Tirar um dia da semana e falar assim, amor, vamos ali tomar um vinho? Aí eu para Santa Rose, e aí eu vou pagar uma hora extra hoje, você fica, tal, né? Ou para vovó, ou pro vovô. E aí a gente vai, tem esse momento, né? Toma um vinho, come alguma coisa. E se eu não consigo, às vezes, num restaurante, em casa. Eu projetei meu quarto com uma mesa, né, linda dentro do quarto. Aí, às vezes, eu faço um queijo, alguma coisa, a gente deita, falo para ele assim, vamos comer rapidinho, assistir uma série. É fácil? Não. Dá preguiça? Dá. Não é fácil, né? Mas a gente sabe que o amor também é uma plantinha, né? Que se não regar. E o Manuel mexe com fazenda, ele tem aquele jeito muito brutão, né? Ele não é muito de dizer te amo toda hora. Ou fazer aqueles textos, né? Mas Mas cada bom, um né? cada um tem a forma de mostrar o amor. Eu aprendi com a psicóloga que eu atendi fazendo o projeto da clínica dela, né? Do consultório dela, que cada pessoa tem a sua forma de demonstrar amor. Uma fala, outra é muito melosa, uma é com carinho, outra é cuidando. Por exemplo, a minha avó, eu sei que a forma dela demonstrar amor pro meu avô era servindo ele, fazendo a comida no horário dele, levando pratinho com comida na mão dele. Essa é a forma que ela mostrava amor. O Manuel é como? Cuidando da gente, sabe? Ele põe a gente aqui, ele defende. Defende. Entendeu? Né? Você pode até estar errado. Ele briga com você em casa se você estiver errado. Mas com a pessoa lá fora, ele peita a briga. Ele não é de falar, você entende o que eu tô dizendo? Mas ele cuida. Ele cuida. Isso eu admiro muito nele. Ele preocupa, ele zela. Eu sou mais de falar, eu falo muito. E eu demonstro também nessa coisa, né? Da mesa posta, de deixar a caminha cheirosa para eles, né? De passear com eles, de ter esse momento à mesa. Eu brigo com todo mundo, né, na hora do almoço. Vamos sentar juntos. Vamos sentar juntos. Vamos Mas é conversar. interessante, lá em casa também, eu falo, eu e minha gata, ela vai brigar comigo, mas um beijo. Eu e minha esposa Marisete, a gente também cultiva esse momento, tá? Esse momento a sós. E faz diferença, né, com ele. Eu vou sair demais, viajar muito, ela também, só que o dia a dia não te dá tantas Não. aberturas. E aí a gente faz isso, nós temos um cantina do Ai, que vinho, aí eu faço delícia! para ela margarita, eu sou bom fazer o margarita, que chega dói, viu? Oh, Margarita, delícia! ela gosta de mastinha, então assim, a gente, porque se a gente não preocupar com isso, realmente a coisa desanda, Sim. não é? E é interessante que no primeiro momento é a paixão, né, Cunha? Eu falo que o amor, ele é com o tempo. O amor verdadeiro é com a convivência. Tem dificuldades? Tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu gosto de tudo muito organizado e eu faço muitas funções ao mesmo tempo. O Manuel é um pouquinho mais baguncento. Ele chega e joga aquela botina da fazenda aqui, aquela coisa, né, toalha e tal. E ele faz uma coisa bem feita, mas uma coisa por vez. Aí, às vezes, eu começo a encher o saco dele pra ele fazer no meu ritmo. Aí ele fala, opa, tá enchendo meu saco, tá me estressando. Aí eu paro e falo, oh, meu Deus, me ajuda aqui a me conter. E ele é do jeito dele, eu sou do meu, né? E aí, pra evitar esse atrito, que a gente tinha muito isso, eu tô aprendendo a me policiar.
Porque cada um tem a sua personalidade, né? É verdade. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a fazer isso. Mas, assim, eu quero até agradecer ele aqui. Amor, um beijo pra você. Ele não gosta de aparecer em redes sociais. Não gosta de tirar uma foto com ele, é brigando. Né? Mas se não fosse ele, eu acho que eu não estaria onde eu estou. Porque ele me apoia, assim, incondicionalmente. Todas as vezes que precisou viajar pra fora, no Sicredi, fora de estado, ele foi. Ele largou tudo. Ele largou a fazenda, as coisas dele. Foi comigo. Cliente, sabe? Eu já virei noite fazendo projeto para entregar na data, para desenvolver, porque às vezes o cliente precisa rápido, ele vendo eu lá na madrugada me ajudando com as meninas. Então, assim, o apoio dele sem ele até brinca, ele fala assim, essas pessoas soubessem, né? Tem aquela história que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Ali, se não fosse ele... Então, assim, eu não mostro muito disso, mas ele... ele... É ele, né? É ele. Muito obrigado aí pela sua, né, sua compreensão da gente estar roubando a Núbia aqui por esses momentos, tá? Daqui a pouco Ele tá lá com as meninas para eu poder estar aqui. Um abraço para vocês. Núbia, eu sei que você é uma pessoa que gosta é apaixonada por natureza. Eu sei disso. Você tem gosta muito verde. de fazer viagem, inclusive eu te acompanhei nas suas viagens recentes. Trilha, cachoeira. Bicicleta. Sim. O que isso influencia, tudo isso, juntando tudo isso, bateu no liquidificador, o que isso influencia no seu trabalho, no seu estilo de vida? No trabalho, eu acho que influencia, trazendo um ambiente gostoso, aconchegante, né? Então, todas as minhas assinaturas têm a presença de alguma coisa da natureza, de um verde, né? Seja um pontinho, se a pessoa não gosta muito, eu sempre coloco um detalhe, alguma coisa. Então, eu acho que no trabalho seria nisso, nesses ambientes que trazem ao olho, né, do cliente um conforto, né, um aconchego. E na minha vida pessoal, o meu equilíbrio, a minha mente, a saúde mental, a minha alegria, né? Eu acho que felicidade não é uma coisa que você vive ela 24 horas por dia, mas é você dar valor, saber entender e dar valor a pequenas coisas, igual... Um exemplo, né? Você tá vivendo num ambiente super refinado, de altíssimo padrão, todo dia. Por isso que eu gosto muito de trilha. Você vai acostumando muito com aquilo, né? Aí você começa a ficar muito exigente, né? Em alguns detalhes, às vezes até com seus funcionários, né? Porque você também é cobrado. Sim. Né? Para manter aquele estilo de vida, você trabalha muito, né? E aí, quando você larga tudo aquilo e você vai, assim, para um ambiente, né? Tipo Piri ali, um exemplo. Eu tô descrevendo como eu vejo. Que você coloca o pé no chão, que você fica numa cachoeira descabelada o dia todo, sabe? Que é aquilo mesmo, parar na pedra, comer ali um lanchinho, sabe? Que você sai daquele conforto, você entende que você não é nada, sabe? Do pó você veio, pro pó você vai voltar. Então, o que você tem, a fortuna que você adquiriu, o tanto que você pensa que você, eu tô na alta sociedade, eu sou, você não é nada. Você veio, daqui uns anos ninguém nem vai lembrar seu nome. As fotos que você tirou, você tem que curtir elas agora, sabe? Igual tem cliente que fala assim, um arquiteto falou pra mim que colocar foto no projeto é brega. Não é só a vida, é sua história, né? Cria ali, igual pra Carla. Carla, um beijo. Eu criei pra ela o hall dos quartos com duas molduras lindas pra ela colocar todas as fotos contando, sabe? Um pouco da vida dela. Vou te mostrar esse projeto. Ficou lindo, eu nem postei esse projeto dela. Então, assim, eu acho que esse contato com a natureza, de você sair todo o recurso que você tem, né, do alto padrão, e encontrar com a natureza, né, com o simples, faz a diferença, né? Você sente que você não é nada. Fazer caridade, tem gente que faz e mostra o tempo inteiro, né? Eu gosto ali, mas Manuel, de ajudar e não mostrar mesmo. Sim, então, assim, um dia a gente foi numa casa ajudar uma família. Gente, eu saí de lá tão chocada, a gente tava passando, assim, por um problema familiar, que a gente tava muito focado naquele problema, como se não existisse mais outra coisa. E aí, a gente foi nessa casa, era uma mãe que foi moradora de rua, e aí ela tinha ganhado uma casa, e aí ela ia trabalhar e deixava 3 crianças sozinha nessa casa, era uma casa do governo que ela ganhou. E aí, um dia, ela foi trabalhar um dia no DAI, acho que ela limpava lá uma empresa, e o menininho mais velho colocou sem querer fogo na casa. Mas graças a Deus ninguém morreu, só que perdeu tudo. Perdeu televisão, perdeu sofá, perdeu tudo. E aí tinha uma igrejinha lá da região que a gente estava ajudando, e aí a gente foi lá ajudar ela a levar uma cesta básica e tudo mais. Eu saí de lá assim chorando, sabe? Porque você tem que ser grato que você tem. O que adianta você conquistar e você olhar pro vizinho
que comprou uma casa melhor que a sua e falar assim, ah, não, mas ele comprou e é melhor que a minha. Daí, a sua que você tem, que delícia. Exato. E a sua grama, e o seu sofá, e o condomínio que você mora. Então, se a casa dele é melhor que a sua, louvado seja o nome do Senhor, porque deu para ele, vai curtir a sua, sabe? Vai curtir a sua, o que você tem. Senão nunca vai ser o bastante. Sempre vai ter alguém que vai ter uma coisa melhor que a sua. Não é assim? É verdade. Então, eu acho que você sair da sua rotina e vivenciar outras vidas vai fazer você pensar e se encontrar, né? E parar de dar bobeira. Né? É isso mesmo. Gente, nós estamos chegando agora no final do nosso Pode-Papo, Alto Padrão. Eu estou aqui com a minha amiga, minha companheira, amiga de eventos, amiga da sociedade, Sim. amiga dos negócios, né? Uma arquiteta, uma design de interiores de altíssimo padrão. Hoje nós aprendemos muita coisa. Eu quero te agradecer. Eu que Núbia, agradeço. muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi Só fazer um pequeno maravilhoso. comentário. Tem pessoas que tá bem sucedida e tem uma grande dificuldade, é um grau muito alto de dificuldade para você ter um acesso. Eu tenho colegas seus que tem 6 meses que eu mando a mensagem, E não responde, liga, não atende, não dá um retorno. Assim, e você nunca me deixou na mão. E eles não sabem o que estão perdendo, a influência que você tem dentro de Anápolis. E vocês não sabem o que estão perdendo, quem Mas ele assim, conhece, sabe? O que você intermedia ali de uma empresa para outra, você está saindo perdendo e não está sabendo. Então, assim, né? e você É dar valor, né? pronta para poder nos atender. Te agradeço muito, Eu de que coração. agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Espero que você tenha muito sucesso Amém. na sua Todos carreira, nós, mais você ainda. também. E eu queria deixar agora o canal aberto para você despedir dos nossos telespectadores. Que bom, gente, ó, foi muito bom esse bate-papo. Acho que eu respondi muitas perguntas aqui que eu poderia ter respondido no Instagram. Muitas pessoas me mandam, né? Não bebe uma caixinha, né? A gente temos curiosidade tanto da sua vida pessoal quanto profissional. Vou me organizar, uma hora vai dar certo. Porque aqui também é mãe, né? É esposa, é eu, né? Cuidar de mim e tudo mais. E obrigada por tudo, agradeço cada um de vocês, vocês são especiais para mim, oro por todos vocês, todo mundo que está lá me acompanhando, quem traz energias boas, né, eu agradeço, quem está lá para trazer energia ruim, a gente repreende, né, tá repreendido no justo, porque tem um amigo meu que fala assim, Cunha, gente feliz não enche o saco, e é verdade. É verdade. Se a pessoa vai lá e alfineta, fala uma coisa ruim para te diminuir, para te entristecer, ela não é feliz, não. Porque gente feliz, mesmo se ela vê algum defeito ali, alguma coisa que pode melhorar na pessoa, ela não vai naquilo. Ela traz um elogio para o elogio levar a pessoa a querer crescer. Então, gente feliz não enche o saco. Graças a Deus, assim, tem muitas mensagens negativas na internet, né? E eu vejo alguns colegas que são influenciadores reclamando que às vezes precisou até procurar uma terapia. Gente, isso não me faz mal, é o trem mais engraçado. Porque quando a pessoa manda, eu falei, e aí, ó, é infeliz. Gente feliz não enche o saco, não. Teve um que falou assim, mas você é feia, você tem um rosto muito fino. Aí eu falei, meu amor, meu marido é que tem que gostar de mim, não é você. Eu sou cheia de defeitos, eu sou humana, né? Aí o que eu faço? Eu não, assim, um ou outro a gente responde porque dá vontade, né? Mas a maioria eu vou lá e bloqueio. Então, assim, depois daquela hora eu nem lembro mais. Então, isso também é uma dica que eu dou para você que é influenciador. Não deixe isso te atingir. Se 10 falou que gosta de você, 3 falou que não gosta, e daí? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Gente feliz não enche o saco. Ponto. Né? Então é isso. Obrigada, boa noite. A pessoa que gosta de falar muito, né, Cunha? Ama conversar. Mas foi um prazer receber você aqui. Eu agradeço aos nossos telespectadores e nós vamos deixar aqui abaixo o contato dessa excepcional profissional, arquiteta de design de interiores. A gente fala que é arquitetura do interior, né? Então, assim, nós vamos deixar o contato da Núbia. Quem quiser entrar em contato com ela... Não fazemos só altíssimo padrão, fazemos também uma linha mais acessível, né? Igual eu comentei antes da nossa conversa, do projeto da Betinha Vargas, né? Sim. O quanto ele ficou lindo, como a gente fez ele num orçamento baixo e trouxe a sofisticação de um alto padrão e tudo dentro do orçamento baixo. Ela me comentou na época que alguns clientes não queriam ir, né? Achando que ia subir o valor das roupas e ela não subiu. Por quê? Porque ficou dentro do orçamento dela. E trouxe toda a beleza, né? Um beijo, Betinho, um beijo, João, porque eles são excepcionais também, né? Ela vende roupas lindas. E é isso aí. Então, não perca tempo, faça o orçamento, venha se surpreender. O Estúdio Núbia Miranda também.
Gente, muito obrigado. Nubia. Obrigada. Obrigado, viu, Nubia? Muito obrigado mesmo. Viu?